por anos, a matriz econômica de Mato Grosso do Sul foi sustentada nos mercados de soja e de boi. Porém, a inovação tecnológica que impulsionou o setor agropecuário deu força também à silvicultura. Segundo os últimos dados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, o estado apresenta 950 mil hectares de plantio com eucalipto. E de acordo com a Indústria Brasileira de Árvores, Mato Grosso do Sul é o terceiro no ranking nacional em área plantada com eucalipto, perdendo apenas para Minas Gerais e São Paulo. Dentro desse cenário, o Senar desenvolveu uma série de capacitações na área de mecanização florestal para atender o setor em franca expansão. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a analista educacional da entidade, Elisa Rodrigues. Bom dia, Elisa. Bom dia, Marcelo. Elisa, conta pra gente então o que é a mecanização florestal. Bom, Marcelo, a mecanização propriamente dita, ela seria a utilização de ferramentas operacionais para auxiliar o sistema de produção, né? Então, quer seja plantio, manutenção e colheita. Então, quanto mais intenso são as demandas produtivas, mais a mecanização se aproxima do trabalhador. E aqui no caso, em específico, a operação de máquinas, né? Então, a demanda crescente por produtos de origem florestal, ela contribuiu para uma mecanização intensiva do setor, porque visa o aumento da produtividade. Nesse sentido, o mercado produtivo e operacional do setor florestal apresenta algumas especificidades em seu sistema de produção. Então, o plantio e a colheita, ele exige no setor florestal uma mão de obra qualificada para a operação dessas máquinas, e que hoje elas demonstram, além de máquinas mecânicas, máquinas com alta tecnologia. Então, ou seja, não basta hoje o profissional em mecanização florestal saber operar uma máquina, né, na parte de mecanização. Ele precisa também saber operar mais e gerenciar as ferramentas tecnológicas que movem e dão mais precisão nessa operação. Agora, quais tecnologias estão relacionadas à mecanização florestal? As tecnologias, elas auxiliam muito nesse manejo e na produção da agricultura em geral, né? E elas proporcionam ganhos econômicos, sociais e ambientais. Não seria diferente, então, com o setor florestal. As tecnologias de precisão, elas vão se renovando com o desenvolvimento tecnológico. Então, mas, basicamente, as tecnologias que estão mais relacionadas seriam o GPS, o GLONASS, né, o Compass, os receptores de GNAS, piloto automático com base RTK e RTX, e mais recentemente a produção sustentável também com a necessidade de rastreabilidade, que almeja inclusive o aumento na produtividade, na questão de redução de custo de produção das florestas, tem agora a tecnologia conhecida por VANT, né? Essa ela promove uma geoinformação, a captação de dados geográficos específicos, processando dados brutos de modo totalmente automatizado. Então, assim, as tecnologias hoje não há como a gente falar de mecanização sem falar de tecnologia, né? Agora, é uma área que demanda que tipo de treinamento? Todo setor produtivo que tem um cunho operacional de máquinas, ele exige treinamento e capacitações específicas, Marcelo. Para que tudo isso? Para evitar desgaste das máquinas, para corrigir vícios na operação, para evitar manutenções corretivas desnecessárias e até evitar perda de máquinas, no caso as florestais, né? Então, os treinamentos, eles são ferramentas fundamentais para, além de capacitar os operadores, promover a correção de falhas operacionais que vão impactar diretamente na produtividade e no desempenho das máquinas florestais. E também nos altos custos de correção de uma máquina que se danifica, às vezes, por falta de conhecimento operacional, né, e por falta até de um treinamento específico. Um simples erro de interpretação, por exemplo, de simbologia, como no painel de comandos de uma máquina, já impacta nas manutenções que devem ser feitas. Então, o treinamento ele vem para corrigir e buscar um aperfeiçoamento nessa situação para a operação das máquinas. Agora, falando do Senar, quais os cursos a entidade oferece, então, para o setor? No que especificamente setor de mecanização florestal, a instituição oferta 18 novos cursos, né? Eles foram compostos em 3 principais linhas, sendo o curso de formação de operadores de tratores florestais, uma outra vertente de formação de mecânicos auxiliares das máquinas florestais e a formação de operadores de máquinas de construções amarelas, tá? Que seria trator esteira, pá carregadeira, escavadeira hidráulica e moto niveladora. Agora, Elisa, qual é a estrutura desses treinamentos e a carga horária?
treinamentos, eles foram alicerçados, né, após muita conversa com o setor, eles foram estruturados de formas modulares, né, e eles enquadram-se dentro de uma proposta seguindo o que tange o Cadastro Brasileiro de Ocupações, o que se exige na formação desses profissionais. Por exemplo, os cursos de formação de operadores de tratores florestais, que são voltados ao plantio, eles se enquadram-se dentro da CBO 6410, que é tratorista. Os módulos, no caso por serem modulares, eles vão proporcionar o conhecimento teórico e prático de forma gradual e eles têm um total de 160 horas, se a gente for somar os 7 módulos operacionais dessa formação de tratorista. Já os cursos de mecânico de tratores auxiliares, eles também são modulares, eles se enquadram já dentro da CBO 9144, né? E os módulos dessa formação, eles foram estruturados em 6 módulos, que também são graduais e, se somados, eles alcançam um total de 160 horas. E os de máquinas amarelas, eles já são cursos individuais. Cada um destes, né, ele tem um total de 40 horas. Então, são 4 cursos na parte de máquinas de construção amarela e cada um com essas 40 horas. Agora, o que o participante vai aprender nesses cursos? O objetivo fundamental de todos esses treinamentos, esses 18 novos treinamentos, nesse primeiro momento é sensibilizar os operadores sobre a importância da operação correta com vistas à proatividade para garantir, então, a durabilidade dessas máquinas. Especificamente dos treinamentos da parte de operação de tratores florestais, vão ser abordados conteúdos programáticos, seguindo a normativa NR 31.12, da saúde e operação das máquinas, da NR 12, né, estendendo-se para a parte do conhecimento das simbologias universais e que são específicas de cada trator também, lubrificação, a parte de noções de manutenção preventiva de tratores, os princípios da operação, o piloto automático e a sua forma de utilização e operação. Aí também trabalhamos, no caso, a parte dos implementos florestais específicos do setor, que é o subsolador, o adubador, a parte de plantio mecanizado de eucaliptos, a irrigação também mecanizada. E, no caso, se for pretensão desse operador trabalhar com aplicação de herbicida em área total, antes ele faz um curso de NR 31.8, que é o de prevenção de combate prevenção e de acidentes com agrotóxicos, e aí ele faz o último módulo, que é a aplicação de herbicida em área total. Então, assim, na parte operacional, ele entende todo o processo de plantio do setor. E já no de mecânico, que também tem essa estrutura modular, eles vão ter uma abordagem, Marcelo, para os conhecimentos dos tipos de manutenção. Então, a gente trata principalmente 4 principais manutenções: a manutenção proativa, a manutenção preventiva, a preditiva e a manutenção corretiva. Também vão ser abordados, né, dentro desse escopo de treinamento de mecânico auxiliar, conhecimento de metrologia aplicada, a manutenção corretiva de motores, desde a montagem e desmontagem. Em prática, eles desmontam e montam, né, a parte de manutenção do eixo dianteiro e a manutenção dos sistemas auxiliares. Já no treinamento de máquinas de construções amarelas, o foco é a operação propriamente dita, né? Desde a forma correta de subida, descida do trator, a operação dos seus sistemas e a interpretação e função dos seus componentes. Agora, Elisa, são específicos para empresas ou o pequeno e o médio produtores podem participar também? Bom, como os treinamentos eles requerem estruturas adequadas diante das necessidades práticas de cada módulo e tem maquinários específicos, neste primeiro momento, Marcelo, nós iniciamos a ação já em fevereiro deste ano, né, oportunizando atendimento apenas para as empresas do setor florestal aqui de nosso estado. Neste momento, então, nós vamos manter para as empresas agroflorestais, mas, entretanto, nós já estamos articulando parcerias com os sindicatos rurais das regiões mais impactadas aqui do nosso estado, né, com o setor, para atendermos os pequenos e médios produtores, que possuem também necessidade de treinamento nesse segmento. Agora, qual é o perfil do participante? É exigido algum conhecimento prévio? Cada curso e cada módulo, né, do treinamento, ele possui um pré-requisito. Isso é fundamental dentro da diretriz, né, dos treinamentos. Mas em se tratando da parte de operação de máquinas, né, e inclusive também na parte de tratores ou das máquinas amarelas, o requisito mínimo é que ele tenha 18 anos completos, esse participante, e minimamente a categoria CNHB.
E antes dele iniciar a parte dos módulos em si, a gente oferta, se eles não têm, se não possuem, o curso de NR 31.12 ou o curso de NR 12, para que possamos então dar sequência nessa gradualidade desses módulos de operação. Então, ou seja, o candidato ele não pode fazer o treinamento, esse seria o pré-requisito fundamental, sem ter a CNH e sem CNH minimamente B e sem ter o curso NR 31.12 ou NR 12. Já para os módulos de mecânico de manutenção de tratores, requer-se já que tenham minimamente 18 anos, tá? É válido frisar também que o curso de NR 31.12 e o NR 12 também já são ofertados aqui pela nossa instituição, aqui no estado. E quem tiver interesse nessas capacitações, o que precisa fazer, quem que deve procurar? Funcionários dessas empresas do setor florestal, aqui da região leste do estado de Mato Grosso do Sul, eles devem procurar a própria empresa para obter mais informações sobre estes treinamentos, né? Então, a gente já está com essa articulação institucional já em divulgação com as outras empresas, né? Já as comunidades e as pessoas que são ligadas ao meio rural, elas devem procurar o sindicato rural do seu município e neste sindicato eles vão obter mais informações sobre esses cursos. Como eu disse que neste primeiro momento os sindicatos não estão nos atendendo, né, nós estamos diretamente com as empresas, mas o sindicato ele já vai funcionar como nosso captador de demandas, né? Então ele vai captando essas demandas para alinhamento das próximas turmas. Então os sindicatos estão abertos para receber o contato dos interessados nesses eventos, nesses cursos, para que possam compor então uma lista de espera, pois assim que liberadas as ações juntamente à comunidade rural, os sindicatos vão programar o início desses eventos. E o Senar tem planos de ofertar no futuro capacitações com foco, por exemplo, em outras vertentes do setor florestal? Na verdade, nós temos já, depois de criado esses cursos, a gente já compreende, né, por trabalhar com treinamento, que nada no universo ele é estático, né? As necessidades elas surgem de um dia para o outro, devido a inúmeras questões, né, climáticas, geográficas, sociais e econômicas. Depois da criação desses 18 novos cursos que saíram do forno recentemente, nós já evidenciamos que outros deverão ser criados. Por exemplo, treinamentos de operação e de manutenção de máquinas de colheita florestal, né? Que a gente também tem que pensar em novos treinamentos com novas tecnologias de precisão e nós já estamos com um planejamento estratégico nesse sentido, né? Para estruturar esses novos cursos na parte de colheita florestal. Tá certo, analista educacional Elisa Rodrigues, muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Então tá, bom dia Marcelo, obrigada, viu?